aqui com vocês novamente, de cenário diferente. Olha, o meu look é novo, mais moderno, é um look tie-dye, porque eu sou muito moderna, estou ligadinha na moda, né meninas? Ai, galerinha, eu já tava com saudades de vocês, mas hoje eu preparei várias coisas legais. Vamos ter louvor, vamos ter de versículo, vamos ter a palavra de Deus, vamos ter desafio. Foca lá no nosso desafio, câmera. Galerinha, já vamos começar com o nosso desafio de hoje. Para você que está aí ligadinho no YouTube, no Facebook, mas eu preciso saber se vocês estão atentos. Dá um joinha aí pra mim, galerinha! Quem tá ligadinho com a tia Jujuba? Galerinha, vamos lá pro nosso desafio de hoje? Tenho aqui uma caixa. Olhem bem essa caixa. Eu quero saber o que vocês acham que tem aqui dentro. E durante a nossa apresentação, o nosso cultinho Kids, eu vou revelar pra vocês. E a pessoa que responder corretamente através do nosso canal do YouTube, lá no nosso chat online, vai ganhar uma lembrancinha. Durante a semana, os pais vão passar aqui na secretaria da igreja, se tiver liberado, né? Porque agora tá todo mundo em casa. Caso esteja tudo fechado, nós vamos levar a lembrancinha até você. Não se preocupe com isso. Mas o que é que tem, que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Ó, não é pesado, não é de comer. E vamos ver se faz barulho? E faz um barulho, mas é bem baixinho. Então vamos lá, pede pro papai e pra mamãe colocar aí no nosso chat online do YouTube o que vocês acham que tem nessa caixa. Bom, ai, que cenário bonito que ficou esse, hein, galerinha? Eu gostei muito. Olha só, hoje o nosso assunto tem a ver com o nosso corpo humano. Sabe sobre o que nós vamos falar? Tchan, 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 sobre o nosso coração. Como está o seu coração? O que será que você tem guardado dentro do seu coração? Além de sangue, né? O nosso coração é responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo. Eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre o nosso coração. A primeira curiosidade: o nosso coração, ele, quando está saudável, bate 72 vezes por minuto em um só dia, galerinha. Olha, 72 vezes por minuto, 104 mil vezes por dia e 38 milhões de vezes por ano. É muita coisa. Mais uma curiosidade: o coração das mulheres é mais acelerado do que os homens. É por isso que as mulheres são demais, não é verdade? Quem concorda? Quem concorda? As meninas concordam comigo? Sim, né, galera? Mais uma curiosidade: se fosse transformar o nosso coração em energia, em combustível, ele seria capaz de abastecer um caminhão por até 30 quilômetros. O nosso coração pode, se transformado em energia, ele transporta um caminhão, aliás, ele abastece um caminhão por 30 quilômetros. Mais ou menos daqui até lá em Ibiporã. Gente, nosso coração é muito forte, é energia demais da conta. E a curiosidade que eu mais gostei: feche sua mão assim, feche sua mão bem assim, muito bem, feche a mão. O seu coração é do tamanho do seu punho fechado, galerinha. O seu coração é mais ou menos deste tamanho da sua mão fechada. Ah, eu acho que o dos homens é maior, porque tem homem que tem a mão bem grande. Já pensou num bebezinho, que coraçãozinho pequenininho? Deixa eu ver o tamanho do seu coração. Olha o meu, ó. Quase não consigo abraçar aqui. Ah, galerinha. Tirando agora as nossas curiosidades, nós vamos falar da função mais importante do nosso coração. É isso que eu vim aqui fazer hoje. Compartilhar com vocês, através da palavra de Deus, o que o nosso coração
coração tem por funcionalidade? Segundo a palavra de Deus, para que serve o nosso coração? Alguém aí sabe me dizer? Para que serve o nosso coração? Além de bombear o nosso sangue, o que mais o nosso coração pode fazer? Galerinha, em Provérbios 4:23 diz que do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Tia Jujuba, não entendi nada. Como assim saída da vida? Vai sair de dentro do coração? Não, galerinha, calma que eu vou explicar bem certinho para vocês. Lá naquela caixa eu tenho uma coisa guardada e vocês vão junto comigo descobrir. Tem a ver com a nossa palavra de hoje. Galerinha, vocês já colocaram aí o que vocês acham que tem lá naquela caixa? Já colocaram? Vou dar mais um minutinho para vocês colocarem. Vai, corre. Digita aí o que vocês acham. Será que é um sapato? Será que é uma bola? Será que é uma piscina? Uma piscina? Não, uma piscina não. Será que pode ser um disco voador? Ou será que pode ser um violão? Então, galerinha, quem pôs, quem não pôs não vai colocar mais. Encerrado o nosso desafio, o que vocês colocaram aí que vocês acham que tem na nossa caixa? Quem disse que tem uma... Vamos revelar. Tchan. Uma... Ai, tá pesado. Uma Bíblia. A Bíblia, galerinha, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, com o que a gente tem guardado no nosso coração. É daqui que nós vamos saber a direção certa a seguir a partir de agora. Vamos lá? Bom, já coloquei aqui, já fiz o desafio, já coloquei aqui a Bíblia e agora, através da Bíblia, nós vamos estudar a palavra de hoje, que está em Salmos 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Galerinha, vocês acham que guardar a palavra no coração é pegar a Bíblia e enfiar lá dentro? Não tem como, né, pessoal? A palavra de Deus, ela nos conduz a agir de maneira correta, né? Para não pecar contra Deus. Se tivermos a palavra de Deus lá dentro do nosso coração, diante das dificuldades, ou quando a gente está com dúvida, ou quando a gente está com algum problema, a gente vai saber como agir. Quando eu sentir, por exemplo, raiva, quando eu estou muito nervoso e eu estou ficando com raiva, o que a palavra de Deus diz? Da onde nós vamos tirar? Olha lá. Não guarde rancor contra alguém, mas ame cada um o seu próximo. Isso foi tirado da palavra de Deus. Galerinha. Olha o próximo. Quando eu estiver triste, por exemplo, o que a palavra de Deus diz para mim fazer? Olha lá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tá lá em Apocalipse 21:4. E quando eu estiver com medo, o que será que a palavra de Deus diz? Como eu devo agir? Olha que palavra linda, galerinha. Não tenha medo, pois eu, o seu Deus, estou com você. Está lá na palavra de Deus, na Bíblia, em Isaías 41:10. Gente, essas são só alguns exemplos que eu trouxe, porque existem vários mais. Para todas as circunstâncias das nossas vidas, tem uma palavra que nos diz, que Deus nos diz o que fazer. Mas agora, eu vou contar uma situação para vocês. Deus conhece nosso coração, sabe o que está guardado lá dentro, mas acima de tudo, Deus conhece a nossa intenção. Por exemplo, certa vez, 3 meninas foram brincar no parquinho. Era a Maria, era a Joana e era a Luluzinha. Elas foram brincar. De repente, a mãe de Luluzinha chamou: "Vamos embora, Luluzinha, já deu o seu tempo, vamos embora." Ela foi lá correndo, pegou os brinquedos dela e saiu, foi embora. Mas aí, ela esqueceu a bonequinha
bonequinha dela lá no parquinho. Esqueceu lá no parquinho. O que será que a Maria e a Joana fizeram? O que vocês acham que elas fizeram? Coloque aí no chat pra mim. Acham que elas brincaram com a bonequinha? Será que elas jogaram a bonequinha fora, no lixo? O que vocês acham que elas fizeram com a bonequinha da amiga que esqueceu lá? Você já foi no parquinho brincar? Já esqueceu algum brinquedo? Ah, eu vivo esquecendo as minhas coisas porque eu sou muito cabeçuda e esquecida. Vamos continuar a nossa história? Pois bem, Maria e Joana pegaram a bonequinha. Na verdade, Maria pegou a bonequinha e disse para Joana assim: ah, Joana, não se preocupe não. Eu vou levar a bonequinha embora da Luluzinha para quando eu chegar lá na minha casa eu ligo para ela e aviso que a bonequinha está comigo. Foi isso que ela disse para Joana. Mas sabem o que ela queria de verdade? Qual era o propósito dela? Qual era a estratégia, o plano que estava lá no coração dela? Ela pensava assim: vou levar essa boneca embora e vou ficar para mim. Afinal de contas, a Luluzinha tem um monte de boneca e não vai nem sentir falta dessa daqui. Ela é pequenininha e a Luluzinha não vai nem sentir falta. Tá certo isso, galerinha? Será que era isso que ela deveria fazer? Foi isso? Essa era a intenção do coração dela. O que ela disse? Ela disse que iria levar embora para devolver. Mas o que ela fez? Qual era a intenção? Qual era o que estava no coração dela? O que o coração dela dizia? Dizia para ela levar embora e roubar a bonequinha da amiga. Normalmente, galerinha, é isso que acontece no nosso coração. Não temos tantas coisas boas guardadas. Às vezes a gente até fala coisa boa, mas a gente não faz coisa boa. E será que é isso que Jesus quer para nós? Será que é assim, galerinha, que Jesus quer que nós agimos diante as circunstâncias, diante aos problemas? Será que numa situação lá em casa, a sua mãe fala: olha, hoje você me ajuda a lavar a louça, porque senão você não vai assistir desenho à tarde. Aí você vai lá e lava a louça, mas no fundo do seu coração, a sua intenção era lavar a louça só para não ficar de castigo. Não era para ajudar a mamãe. Hã? Será que é isso que tem acontecido com o seu coração? Olha só, galerinha, o pastor disse semana passada para vocês que Jesus foi tentado por 3 vezes. Jesus estava lá no deserto, o inimigo foi lá e soou no ouvido de Jesus para ele pular do precipício, para ele transformar a pedra em pão. O inimigo estava atentando de vez para ver se Jesus caía naquela armadilha. Sabe o que Jesus fazia? Jesus respondia com uma palavra. Sabe como que ele fazia? Jesus estava com uma Bíblia na mão, ele lia, ele falava assim: não vou transformar a pedra em pão por causa disso. Não, Jesus tinha a palavra guardada no coração dele. E em todas as vezes que ele respondia ao inimigo, ele dizia: está escrito. Está escrito, galerinha. Você tem lido a Bíblia? Você tem guardado no seu coração todos aqueles mandamentos lindos, aqueles ensinamentos maravilhosos que Jesus tem ensinado, que Jesus deixou para nós aqui? Você tem feito isso? É isso que eu vou te ajudar a fazer hoje, guardar a palavra de Deus lá no fundinho do seu coração. Pois bem, peraí, eu trouxe o meu coração aqui e vocês vão ajudar aí colocando para mim o que a gente deve guardar dentro do coração. A gente deve guardar ódio no nosso coração? Sim ou não? Respondam aí para mim. Coloque aí no chat se a gente deve guardar ódio no nosso coração. Ah, tia Jujuba, eu tô cansado, sabe? A minha mãe sempre pede pra mim fazer as coisas pra ela. O meu irmão é muito folgado. Eu fico morrendo de raiva dessa situação. É isso que a gente deve guardar no nosso coração? Lembram o que tá lá escrito na palavra quando a gente tá com raiva, o que a gente deve fazer? Não guarde rancor contra alguém.
mas ame cada um o seu próximo. Galerinha, não vale a pena guardar raiva no coração. O Senhor diz pra gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Então a palavra de Deus nós vamos guardar no nosso coração. Ah, tia Jujuba, eu tô triste, magoado. Eu queria tanto um brinquedo, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Minha mãe também não tem condições de comprar. Ah, tia Jujuba, eu fiquei triste também porque um amiguinho me xingou de um nome muito feio. Eu fiquei tão chateado. Ah, mas espera aí, você tá triste? O que está escrito lá na palavra? O que o Senhor diz para nós? Que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Galerinha, nós devemos guardar no nosso coração que o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes e a todo minuto. É o que nós devemos guardar no nosso coração, que o Senhor é o nosso consolo. Opa, peraí que eu perdi a outra palavra aqui. Oh, meu Deus do céu, eu não estou acostumada com esse cenário novo. Produção, por acaso você tá vendo aí meu papel, produção? Responde, produção! Não! Oh, meu pai, esse cenário novo tá me deixando confusa. Calma, calma. Bom, galerinha, o papel sumiu. Ai, a tia Jujuba tá muito maluca. Eu tinha deixado dentro da Bíblia. Sem condições. Falei pra vocês que a minha cabeça tá esquecida e pirada, malucona. Galerinha, e quando vocês estão com medo, o que vocês fazem? Grita a mamãe: mãe, tô com medo do escuro. Mãe, eu tenho medo de ficar sozinho na sala. Mãe, eu tô com medo. Mãe! Vocês fazem isso? Ah, mas vocês esqueceram do que está escrito na palavra de Deus? Não tenham medo, pois eu, o seu Deus, estou contigo em todas as horas, em todos os minutos. Essa palavra é linda, porque eu era uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de cachorro, tinha medo de monstro, eu tinha medo. Eu morria de medo. Ai, gente, agora que eu fui ver que o Jujubão tá aqui. Jujubão, gostei de ver meu companheirão aí, gostei, legal. Obrigado, viu, produção, por ter colocado o Jujubão aí, muito bem. Então, galerinha, voltando à nossa palavra, pra gente não ter medo, porque o Senhor está do nosso lado em todos os momentos. Vamos guardar a palavra no nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando a gente vai separar algumas coisas para doação, por exemplo, a gente vai separar alguns brinquedos. A gente coloca uma caixa de brinquedo bom e uma caixa de brinquedo quebrado, brinquedo ruim. Quais são os brinquedos que a gente tem que guardar, que a gente tem que doar? Os brinquedos bons. A mesma coisa no nosso coração. Nós devemos guardar o que é bom. O que é ruim é lixo. Joga fora. Mantenha distância, por favor, para não pecar contra a ti, a Deus, Jesus, que está lá só observando nós. Ele está lá nos observando, mas também está aqui dentro de nós, ao nosso lado, em todo o momento. Agora vamos fazer o seguinte: corre pegar a sua Bíblia. Vou contar até 10 para dar tempo de você pegar a sua Bíblia. Aproveita também, peraí que eu vou pegar uma coisa. Corre pegar a sua Bíblia. Pega também uma panela da mamãe. Uma panela, pode ser uma panela, pode ser uma Tupperware, pode ser uma garrafa PET e uma varinha assim, ó, pra poder bater. Eu peguei essa colher de pau emprestada lá da minha mãe. Minha mãe vai precisar da colher, não vai saber onde tá, vai estar aqui comigo. Olha, esqueci de avisar, poxa vida. Galerinha, pega lá, porque agora é a hora do nosso versículo. É uma maneira boa de você aprender a guardar a palavra de Jesus no seu coração. Pegou sua Bíblia? Abra aí em Salmos 119, versículo 11. Papai, mamãe, vovó, titio, irmão, quem tiver aí que for maior, ajude aí o pequeno discípulo do mestre a encontrar na Bíblia. Encontraram? Salmo 119.
119, versículo 11. Muito bem. Coloque aí em negrito, passe um lápis, uma caneta, para você não esquecer que você já aprendeu sobre esse versículo com a tia Jujuba. Vamos falar comigo, repetir comigo? Guardei no meu coração a tua palavra. Ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir todos juntos, bem alto, fiquem de pé. Posição de sentido, porque você é um soldado de Cristo. Para nós declamarmos bem alto. Vamos declarar, vamos declamar, falar, gritar. Sei lá. Vamos falar bem alto este versículo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Prepara a panela, prepara a colher e vamos treinar comigo? É assim. Guardei a tua palavra no meu coração. No meu coração. Para não pecar contra ti. Vamos de novo? Guardei a tua palavra no meu coração. No meu coração. Para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Muito bem, galerinha. Eu espero que vocês tenham guardado aí no coração de vocês todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Aquilo que é ruim a gente joga fora. Sabe o que a gente faz com o que é ruim? A gente toma como aprendizado alguma coisa boa disso e guarda lá dentro. Para quando a gente for pensar em cometer um erro ou um pecado, a palavra do Senhor resplandeça em nós e que nós possamos sempre seguir o caminho de Jesus. Vamos orar agora, galerinha? Vamos fazer a nossa oração pedindo para que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, cuidando do nosso coração, não só em forma de saúde, mas também nos nossos sentimentos, nas nossas ações, porque é de lá de dentro que vem tudo aquilo que sai para fora. Na palavra do Senhor diz que a boca fala o que o nosso coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? De coisas boas? De sentimentos bons, de amor, de palavras doces, ou de xingamentos, mentiras, traições. Eu espero que hoje você reflita na palavra de Deus e guarde no seu coração tudo de melhor, tudo de bom. E o que não presta você joga fora, joga no lixo, joga para bem longe de você. Você que está em casa agora, dê a mão para sua mamãe, para o seu papai, para quem está aí com você. Vamos orar? E Jesus quer ouvir sim as palavras que saem da sua boca. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por este domingo e pela semana que vai iniciar. Senhor, queremos tanto que o nosso coração seja igual ao seu. Queremos tanto, Senhor, que o nosso coração seja idêntico ao seu, Pai. Porque o Senhor é tão misericordioso, bondoso, amoroso, paciente e tem cuidado de nós sempre. Então, Jesus, além de morar no nosso coração, coloque dentro de nós também tudo aquilo que agrada a Ti. Tudo aquilo, Senhor, que nos aproxime de Ti, Pai querido. Que essas crianças possam guardar no coração delas tudo de bom. Que possam ser crianças com sabedoria, crianças que saibam, Senhor, os caminhos certos e que permaneçam, Deus, em seus caminhos. Abençoe cada lar, abençoe a nossa cidade, o nosso país, Pai, que não está numa boa situação, mas nós sabemos que tudo está no controle de Suas mãos. E que através de nós, Pai, o Seu poder venha para resplandecer tudo que for bom. Cuida da nossa saúde, mas principalmente, Senhor, ajude-nos a cuidar das nossas ações, dos nossos pensamentos
e de tudo aquilo, Pai, que nós formos fazer, Pai. Esteja na direção, cuidando, em nome de Jesus. E quem está ligadinho comigo, grita um amém bem forte! Amém! Ó, a minha produção! Ai, que bom, que gostoso estar aqui com vocês. Galerinha, valeu por hoje, viu? O pastor vai falar na hora do culto os ganhadores do nosso desafio de hoje, ok? Fiquem ligadinhos, até mais e fiquem com Deus! Tu és meu Senhor, És meu e meu Senhor.